noite a todos. Vamos dar início à nossa palestra desta terça-feira. Antes, eu convido a todos a fazermos a nossa prece para entrarmos em conexão com os amigos espirituais. Então, nesse momento, elevando o nosso pensamento ao alto, agradecendo a Deus por mais esta oportunidade, por todo esse carinho, por tudo que esse Pai maravilhoso emite e deixa com que chegue a nós, para que tenhamos o máximo de proveito na nossa jornada evolutiva. Obrigada ao Mestre Jesus por tudo que faz pelo nosso planeta, nos auxiliando da melhor forma possível, para que possamos nos reerguer a cada momento que nos sentirmos mais enfraquecidos. Obrigada a toda essa equipe de amigos que nos assiste, nos auxilia e sempre nos intuindo para o caminho do bem. Que assim seja. Hoje, o capítulo é: honrai o vosso pai e a vossa mãe, que tem como subitens piedade filial. Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? O parentesco corporal e o parentesco espiritual. E nas instruções dos espíritos, temos a ingratidão dos filhos e os laços de família. Nesse capítulo, que nos é tão primoroso, por assim dizer, pois nos traz a nossa base da Terra. Porque todos nós fomos criados por Deus. Ele é o nosso Pai. Mas aqui, enquanto seres encarnados, isto é, aqui convivendo com tudo e com todos, nós temos um pai e uma mãe. Ou já tivemos, ou tivemos pessoas que fizessem as vezes por eles, né? Que tomaram os seus lugares por já não o termos ou nunca o tivemos. Mas essa figura tão importante deve ter nós para com eles muito amor, respeito. E nos acontece nesse capítulo que ainda existe, infelizmente, essa ingratidão. E essa ingratidão dos filhos para com os pais, porque ainda não tiveram o seu entendimento de que pai e mãe também foi nos dado de empréstimo para nós, para que a gente aprendesse a trabalhar nesse microcosmo, um micromundo nosso. Micromundo porque temos a nossa família, o nosso lar, os nossos parentes, nossos amigos e até
nossos inimigos. E aí existe e está a verdadeira lição que Deus nos dá para aprendermos. Aqui nesse microcosmo, nós pudéssemos evoluir esse amor, tendo essa figura do pai, da mãe, e não só dizer eu amo, e quando eles adoecerem, envelhecerem, começarem a tremer suas mãos, a gente os excluir. Colocar de um lado e se envergonhar. Achar que já não tem mais valor, não tem mais utilidade. Pai, mãe, irmão, amigo, são seres reencarnados que nem nós. Nós temos que entender que perante Deus, todos nós somos amados por eles. Todos nós temos esse amor lindo que eles nos dão. Mas eles têm um tempo como nós também temos um tempo aqui. O nosso tempo de aprendizado, o nosso tempo evolutivo. E aí? Como é que nós estamos aprendendo e entendendo esse tempo? Como que nós conseguimos nos reencontrar conosco mesmo, com o nosso eu, sem dar esse amor àquelas criaturas que chamamos de pai ou mãe, ou aqueles que fizeram as vezes com ele, por eles, e que tiveram todo um sacrifício, porque nós sabemos, ser pai, ser mãe, é uma vida de sacrifícios, mas sacrifícios dos quais eles fazem por amor. Porque o amor de uma mãe é inexplicável. Por mais dores que ela tenha pelas situações que o filho a submeteu, o amor ainda permanece. Não existe ex-mãe, não existe ex-pai. Existe a ex-esposa ou ex-marido, mas ex-mãe, ex-pai não existe. É um laço lindo. Só que eles nos são dados de empréstimos. Eles nos deram um corpo. Nós, espíritos, ao reencarnarmos, nós já fomos criados há muitos séculos, muitos séculos, por Deus. Esse é o nosso Pai. Mas para a gente aprender um grande amor, para chegarmos naquele estágio do amor-doação, que é o amor supremo, nós primeiro aprendemos o amor familiar, o microamor, por assim dizer, naquele microcosmo que eu estava antes falando. É a família, os amigos, os parentes. Aí começamos a trabalhar esse amor. Para, num determinado momento, e que esse determinado momento leva muitas e muitas reencarnações, aí sim trabalharmos para um macrocosmo, isto é, para a família universal. É chegarmos ao ponto de olharmos todos os pais
e respeitarmos todos eles. Todas as mães, todos os filhos, os tios, os primos, de toda a família universal. E é nesses estágios que nós vamos evoluindo. Estamos aqui e vamos chegar aqui. Apenas como um exemplo mais concreto, né? Estamos aqui, precisamos chegar aqui. Aqui é o que nós estamos vivendo atualmente, com esse microcosmo, esse microamor, porque ele não é um amor total. Por mais que a gente diga, eu amo, eu sou todo amor, mas eu sou todo amor aqui, ó, nessa pequena família, nesse pequeno amor, porque eu ainda não consigo chegar aqui, nesse nosso estágio evolutivo, amando tudo a todos. Porque se chegar um momento que falar de um filho nosso, ou de um nosso pai, de nossa mãe, nós brigamos. Mesmo que aquela outra pessoa também seja um pai, uma mãe, um filho. Então, ainda estamos aqui. Para chegarmos aqui, são centenas e centenas de reencarnações. E aí, nesse capítulo, tem aquela passagem onde Jesus diz: quem é meu pai? Não, perdão. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Porque naquela época, José já tinha desencarnado. Então só tinha Maria e seus irmãos. Maria, sua mãe. E naquele momento, Jesus se encontrava conversando com o povo, com seus discípulos, quando de repente um deles chegou e disse: sua mãe e seus irmãos estão aí fora e querem conversar contigo. E foi aí que, nesse momento, Jesus olha para todos aqueles e faz essa pergunta: quem é minha mãe? Quem é meu irmão? E aí ele diz: eis aqui minhas mães, eis aqui meus irmãos. São todos. Só que no momento que Jesus diz isso, muitos, ao lerem essa passagem, esquecem que toda a obra do nosso grande Mestre Jesus Cristo era baseado naquela pedra angular. E o que é essa pedra angular? Esse triângulo é um ângulo. E esse ângulo, ele tem 3 pontos específicos, do qual Jesus nunca se desfez: a fraternidade, a caridade e o amor ao próximo. A sua obra sempre foi baseada nesses pontos principais: caridade, fraternidade, amor ao próximo. Só que nós ainda não conseguimos fazer um trabalho tão grandioso assim. Se somos caridosos, o egoísmo está falando atrás de nós, porque já saímos falando: olha, eu fiz tal coisa. Se somos fraternos, a gente esquece de ser caridoso. A gente diz: olha, não te esquece que eu te ajudei, ó. Avisa aí teus amigos para não me machucarem na rua. E assim sucessivamente, ao passo que a obra do Mestre Jesus sempre foi calcada nessa pedra angular: fraternidade, caridade, amor ao próximo. Então, no momento que Jesus
se vira para aquele povo que estava ali e diz: aqui estão as minhas mães, aqui estão os meus irmãos. Jesus nos convida e nos dá o exemplo do macrocosmo, do macroamor. Esse amor que eu disse que está aqui e que nós estamos ainda aqui. Olha quanta falta, quantas reencarnações faltam para que a gente chegue no ponto onde Jesus está há milhões e bilhões de anos, olhando todos com amor, olhando todos como uma grande família universal. Só que nesse nosso estágio evolutivo, nesse estágio onde o egoísmo ainda se retrata muito forte com a gente. Mas faz parte. Não devemos achar que isso é uma coisa horrível. Claro, não vamos achar que isso é ótimo. Ser egoísta é isso aí. A Elizabeth ali disse que é legal. Não, eu não disse isso. Eu disse que no nosso estágio evolutivo, infelizmente, o egoísmo anda muito ao nosso lado. Só olhamos o nosso pai, a nossa mãe, a nossa família, nossos parentes, nossos amigos e nossos vizinhos, nosso cachorro, nosso gato, nossos animais, a nossa rua, a nossa casa. O egoísmo, ele é muito fortalecido. Então, entender esse amor universal, esse amor onde Jesus, nesse capítulo, nos chama a atenção. No honrai o vosso pai e a vossa mãe, para que a gente possa ir se desprendendo do egoísmo e irmos trabalhando à medida do possível, sem nos machucarmos. Nos machucarmos no sentido de nos sentirmos culpados. De repente eu escutei ali a palestra, a Elizabeth disse que nós temos que ter o amor universal e agora eu só consigo ver a minha família. Não, isso vai levar um tempo. E cada reencarnação nós vamos nos modificando à medida do possível. Nós vamos recebendo aquelas lições que são os nossos grandes alertas, nossos aprendizados quando a gente entendê-las. E aí sim, vamos conseguindo emitir amor ao próximo. Cada vez esse próximo mais distante vai estar. E nós vamos ampliando. Aí, de repente, aquele tio, a gente já começa a ver como também um pai. Aquela prima ali, distante, também é uma mãe. Aquele vizinho que a gente nem sequer fala, mas também é um pai e uma mãe, já de uma certa idade. E assim, aos poucos, vamos deixando transbordar esse amor universal, do qual chamamos o amor-doação, porque aí já é aquele amor que entregamos para os nossos próximos e os nossos próximos são muitos e muitos, são infinitos próximos. E aí saberemos nos conduzir na seara do nosso Mestre. Aí vamos entender quando ele se vira ao povo e diz: aqui está minha mãe, as minhas mães e os meus irmãos.
Aí entenderemos o verdadeiro significado. Porque ainda nós temos que entender que esse desprendimento, como eu disse, que leva tanto tempo, é um exercício constante. Um exercício constante que fazemos em cada reencarnação. E aí eu trouxe para aprimorar, para fortalecer, aqui do livro, com o título Francisco de Assis, que foi psicografado por João Nunes Maia, ditado pelo espírito Miramês, numa passagem onde os freis franciscanos, começam a questionar o pai Francisco, Francisco de Assis, muito conhecido até então, como o pai Francisco. E aí o Frei Arlindo, era uma reunião de vários freis, e cada um fazia um questionamento a Francisco de Assis. Aí Frei Arlindo, no seu padrão de alegria, deu sinal que desejava falar. E disse, na mesma sequência do seu companheiro, isto é, de um outro frei que já tinha feito uma outra questão. E aí Frei Arlindo diz assim: desejaria saber, pai Francisco, acerca da caridade para com os outros. Francisco de Assis, sem demonstrar cansaço, estampou em sua feição certo contentamento e expôs com paciência. A caridade para com os outros é fruto de longas experiências, porque a caridade verdadeira é filha do amor. Não exige para não perder a alegria, não ofende para não perder a paz, não violenta para não perder o equilíbrio. Não é maledicente para não frustrar a bondade. Não arde em ciúmes para não aborrecer a ninguém. Não duvida das coisas de Deus, para não esquecer a esperança. Cumpre o seu dever no que foi chamada, para não se submeter ao tribunal da consciência. A caridade para com os outros começa no respeito aos direitos alheios, ajudando todas as criaturas, onde quer que seja, dentro das nossas forças. E ela nunca reclama, nunca maldiz e nunca se revolta. Nunca deseja mal, nunca pede para si, nunca injuria e nunca se entristece. Ela é um sol de Deus que nunca se apagará. Então, trazendo esse ensinamento tão forte que Francisco de Assis já nos diz o quanto nós temos que esperar para fazer esse trabalho evolutivo, como é que a gente vai conseguir entender nesse momento que eu digo que estamos aqui, precisamos chegar aqui num exemplo abstrato.
Como é que eu vou conseguir olhar hoje e de repente olhar para o meu filho e dizer, poxa, em outra reencarnação ele foi meu marido? Ou na outra, foi minha irmã. Na outra foi meu pai. Nós não íamos ter condições, porque o nosso egoísmo está reclamando que esse é meu pai, esse é minha mãe, esse é meu irmão. Então, volto a dizer, precisamos nos desprender desse maior defeito que temos. Essa é a pior das piores deficiências, que é o egoísmo. E com esse desprendimento, com caridade, caridade para com o próximo e caridade para conosco mesmo, nós vamos começando a entender essa família universal, essa grande família. E aí nós vamos entender por que o Mestre Jesus faz aquela pergunta: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Mas, enquanto o egoísmo estiver aqui dentro, e ele está muito forte dentro de nós, que pelo menos saibamos respeitar o nosso pai e a nossa mãe. Honrá-los. E honrá-los é amar, é ter fraternidade, caridade e amor. A pedra angular do nosso Mestre Jesus, como está bem aqui explicado no Evangelho, numa outra passagem. Então, que saibamos ter nesses seres que nos aceitaram como filhos e nós os queríamos como pais, a termos essa união. E aqueles que seus pais já estão na pátria espiritual, que a gente possa emitir bons pensamentos. Se a gente lembrar de alguma situação que foi difícil, pedir desculpas, perdão, se auto-perdoar por aquelas situações, porque a culpa não vai nos levar a nada. Agora, o amor, sim. O amor é a grande base de sustentação para o nosso processo evolutivo. Gostaria de falar mais coisas, mas não preciso dizer que o nosso tempo está chegando ao final e vou então convidar vocês a fazermos a nossa prece de encerramento, agradecendo a Deus pelos pais que nos deram, esse empréstimo que nos foi tão caro, tão afetuoso e tão importante para o nosso desenvolvimento. Se temos a chance de ainda tê-los ao nosso lado fisicamente, aqui na Terra, que possamos emitir muito amor, que possamos fazer prece por eles e sempre pedir que essa emanação desse amor, embora egoísta, que possa atingi-los, porque o amor é tudo. E para aqueles que seus pais já se encontram na espiritualidade, que também através de nossas preces possamos dizer o quanto foram importantes para nós, pois nos deram a grande oportunidade da reencarnação. Obrigada, Deus, por essa grande oportunidade. Obrigada, Mestre Jesus, por nos ter dado tantas lições maravilhosas
e que ainda o nosso egoísmo não nos deixa entender, compreender o verdadeiro sentido das tuas palavras e dos teus exemplos. Obrigada a esses amigos espirituais que nos acompanham sem interferir no nosso livre-arbítrio. Nosso muito obrigada. Obrigada a tudo e a todos. E eu agradeço por me escutarem. Uma boa noite, com muita paz, muita luz e muito amor no coração. Que assim seja.